Olá pessoal, tudo bem? É um prazer participar desse painel com grandes convidados, convidados luxuosos e convidadas também, para falar desse programa, que é um programa de aceleração, de digitalização do setor rural aqui no Brasil. Esse programa, que é o Campo Digital, ele é uma parceria do Facebook, agora Meta, a Meta, no feminino, com a Baita Aceleradora. E além de conversar sobre o campo digital, o que é o campo digital, como funciona o campo digital, a gente vai falar também sobre políticas públicas que têm incidência sobre o setor da agropecuária, mas especificamente sobre a agricultura familiar, que é aquele setor da agricultura que envolve pequenos e médios agricultores. Meu nome é Mário César Vilhena, eu sou gerente de políticas públicas para a América Latina do Facebook, Meta agora. É importante a gente falar para as pessoas decorarem o nome. Eu sou advogado, eu sou mestre e doutor em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O objetivo da área de políticas públicas aqui da Meta é se relacionar, estabelecer parceria com organizações e organismos internacionais, locais e governamentais para que a gente transforme as nossas plataformas, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp e os demais, e todos os nossos projetos em um ambiente seguro para toda a comunidade. Por falar nisso, a missão do Facebook, a missão da Meta, é ajudar o mundo a construir comunidades e que essas comunidades sejam lugares seguros, agradáveis e que sirvam para todas as pessoas, todas as pessoas. Muito bem, falando especificamente do nosso evento de hoje, é muito importante estabelecer uma rotina de acessibilidade com programas e recursos para que todas as pessoas sejam incluídas. Então, por isso, eu vou pedir para todas as pessoas que participarem da nossa conversa de hoje fazerem sua autodescrição, e nós também vamos contar com um apoio muito luxuoso, novamente, dos nossos intérpretes de Libras e de legendas em português. Libras são a linguagem brasileira de sinais, que é aquelas interpretações que as pessoas fazem com a mão para pessoas surdas. Muito bem, a minha autodescrição agora. Eu sou um homem cis, branco, aquele branco latino, eu tenho cabelos, olhos e barba da cor castanho escuro, eu tenho a barba por fazer, o cabelo curto, e eu estou com uma camiseta preta de mangas compridas, e atrás de mim existe uma parede de ladrilhos marrom escuro, cor da terra clara, mais ou menos. Durante a nossa apresentação, vocês vão poder ver diversas telas. Em algum momento, eu conversando com um dos entrevistados, dos convidados de hoje. Em alguns momentos, as janelas com todos os convidados. E em todos os momentos, como eu disse, a nossa interpretação de Libras aqui do lado. Por falar no campo digital, esse é um programa muito importante para nós. Ele é muito importante por alguns motivos. Um deles é que, desde 2020, na nossa primeira edição, ele foi o primeiro programa estabelecido naquela época pelo Facebook na América Latina. Então, em alguns momentos, a gente aplicou programas na Ásia, na África, falando de agricultura e de campo digital em outros continentes do mundo, mas na América Latina, a primeira versão do campo digital que aconteceu no ano de 2020 foi a primeira vez. Agora nós estamos no momento mais especial ainda, porque nós estamos na segunda edição desse projeto, na segunda edição desse programa. É um programa que ele seleciona startups e a partir dessa seleção de startups, a gente acelera essas startups para promover o desempenho, a aceleração, a digitalização, o letramento digital e a melhor eficiência dos processos do campo, mas em todos os processos, desde aquele que vai da produção até o intermediário, o distribuidor, até chegar à mesa do consumidor. Como eu disse no começo da minha fala, a gente vai falar muito aqui de políticas públicas e os programas do campo digital que são voltados para a agricultura familiar. E esse é um segmento muito importante da nossa economia. Todo mundo sabe que a agricultura é a base do Brasil, ela está na veia do Brasil desde sempre, desde a descoberta, mas quando a gente fala em agricultura familiar, a gente tem uns dados que não são conhecidos por todos. O primeiro deles é que a agricultura familiar ela é responsável por 60% de toda a empregabilidade no campo. Então, quando a gente pensa em empregabilidade nas fazendas e nas áreas rurais do Brasil, a gente tem que lembrar que mais da metade das pessoas são empregadas
pelos pequenos produtores, por essa agricultura familiar. A segunda é mais interessante ainda, principalmente nesse momento de fome que o Brasil passa, é que a agricultura familiar ela é responsável por mais de 70% dos alimentos produzidos para a alimentação dos brasileiros. Então, no seu prato, no que você come todo dia, arroz, feijão, batata, milho, carne, leite, manteiga, 70% é produzido pelos agricultores familiares. Para tratar desse tema, eu começo agora apresentando as nossas convidadas e o nosso convidado. Eu começo pela Rosana Jamal. A Rosana Jamal é sócia fundadora da Baita Aceleradora, que é uma empresa voltada para startups ligadas ao agronegócio. É um prazer tê-la aqui. Na sequência, a gente vai conversar com a Cibele de Andrada e Silva. Ela é diretora do Departamento de Inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que é o Ministério ligado ao governo federal, e a senadora Soraya Tronica, em alemão o nome dela, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Ela é uma senadora do Mato Grosso do Sul, foi eleita com mais de 300 mil votos pelo partido PSL. É um prazer tê-la aqui, senadora. Vai ser uma honra conversar com você. E, por fim, a gente vai conversar com o Anderson Sobrinho. O Anderson ele é diretor de comunicação da Terra Magna. Ela é uma empresa de crédito para empresas do agronegócio e foi uma das empresas selecionadas na nossa primeira edição do Campo Digital. O Anderson ele tem outras características importantes aqui, que é o fato dele ser jornalista e apresentador de televisão com diversas apresentações, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Considerando todos os nossos convidados apresentados, eu volto aqui para Rosana. Rosana, você pode fazer sua autodescrição e falar um pouco mais do seu histórico, por favor? Muito obrigada. Queria agradecer a Meta e esse convite. Obrigada, Soraya, Cibele e Anderson. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo escuro, curto, estou vestindo um vestido verde e atrás de mim estou na minha casa agora, trabalho online, acaba levando a isso, onde eu tenho um móvel todo desenhado, uma parede bem clarinha, branca, com detalhes de vasos, e o restante da sala é uma sala aberta com uma parte do telhado vazada. É um prazer estar aqui com vocês, espero poder trabalhar bem de perto, conversar bastante com este público sobre o nosso programa Campo Digital. A minha formação é computação, eu estou na Baita, onde a gente fundou uma startup, uma aceleradora de startups de várias tecnologias, não apenas agro, e durante muito tempo a gente acelerou o agronegócio como um objetivo até mesmo de ajudar, um propósito mesmo da Baita em entender que o agronegócio é que alimenta o mundo. Hoje em dia nós temos mais de 30 startups aceleradas do agro, todas elas tratando do pequeno, médio e do grande produtor de uma forma bastante consistente. Muito obrigada pelo convite. Rosana, seja muito bem-vinda aqui para esse painel, para a gente falar sobre esse tema importante e urgente para o Brasil. E a minha primeira pergunta para você, na verdade, é um pedido. Conta um pouco para a gente sobre o que é o Campo Digital, o que é esse programa e como surgiu, de onde saiu essa iniciativa e quais são os impactos que você já pode sentir e aprendizados com esse programa. Por favor. Claro, com o maior prazer. Bom, ano passado, quando o Facebook nos procurou, estava fazendo uma validação, buscando várias pessoas para conversar sobre a possibilidade de fazer um programa agro, vocês fizeram, aliás, o Meta fez algumas perguntas muito importantes para a gente, entendendo qual seria o foco de um programa do agronegócio no Brasil, quem seriam as startups potenciais que poderiam participar. E ao invés da gente simplesmente dar uma resposta, nós resolvemos fazer uma validação. Procuramos investidores, procuramos a Embrapa, o Senar, procuramos vários outros atores, startups mesmo do agro, para poder falar sobre os desafios que eles veem dentro da agricultura nacional. E com certeza o que ficou mais patente é a agricultura nacional é extremamente poderosa, mas faltava um olho especial para o pequeno e médio agricultor, desde a agricultura familiar até o médio agricultor, que depende também de tecnologia para digitalização, mas ele não tem acesso, seja por preço, seja por conhecimento, que é muito importante, seja por entender a sua necessidade.
Começamos, então, a entender quais seriam os tipos de startup e quais eram as dores dessas startups para participar de um programa desse tipo. Identificamos que parcerias que pudessem dar acesso à tecnologia e ao mercado seriam extremamente importantes. Por isso, nós trouxemos parceiros, como o próprio Senar, como o Instituto de Pesquisas Eldorado, como a Unicamp, como a Unifei, como startups do agro que já tinham passado por essa jornada, como o Senar, que tinha uma projeção nacional, como a Embrapa, que tem um conhecimento técnico extremamente importante, ou seja, a gente criou um grupo de parceiros que tinham condições de suportar essas startups. Em seguida, fizemos um projeto de seleção, foi extremamente interessante, porque não havia naquele momento nenhuma chamada específica para o segmento de clientes pequeno e médio agricultor. A gente focou naquela época em agricultura especificamente, não focamos em pecuária, e foi quando a gente teve uma grata surpresa, porque muita gente começou a entrar em contato conosco querendo participar daquilo e divulgar nas suas regiões. Foram hubs, foram aceleradoras, incubadoras que se prontificaram a ser nossos parceiros dentro do escopo do programa. Ato contínuo, começamos o projeto e aí nossos resultados foram maravilhosos. A gente entendeu que o projeto fazia todo sentido porque ele promovia a conversa, a conexão entre startups que tinham o mesmo objetivo, que era chegar no pequeno e médio agricultor, foi um primeiro resultado extremamente importante. Um suporte do mercado, que mostrava o mercado extremamente aberto a receber esse tipo de solução para o pequeno e médio, também foi um fato muito interessante. Muito interesse das pessoas em entenderem o que a gente estava fazendo. Foram resultados que geraram, no final, 6 investimentos de valor altamente significativo. No último investimento que a gente teve notícia mais recentemente, que começou na época, foi de 600 milhões de reais em uma das startups do programa. A própria Terra Magna, que vai participar aqui conosco, já tinha sido investido, e eu tenho certeza que eles aprenderam muito, estão hoje em momento bastante interessante da evolução da empresa. Nós temos vários outros resultados, como, por exemplo, parcerias de P&D, seja com a Embrapa, seja com o CPQD, seja com institutos de pesquisas brasileiros, e também a gente conseguiu ver que não só o pequeno, como o agricultor, estavam sendo atingidos naquele tipo de startup que a gente trouxe. A gente teve startups de impacto, onde o tratamento de ESG é extremamente relevante. A gente percebe que o resultado foi maior do que a gente esperava, e acha que a gente cumpriu a nossa missão. A gente teve bons feedbacks do Facebook, nosso cliente à época, e continua tendo bons feedbacks do mercado sobre o programa. Bom, Rosana, que alegria, né, saber de tanta notícia boa. Agora você está falando da primeira edição do programa, né? E agora a gente está em 2021 com a segunda edição, que já fizeram sua inscrição, acho que as inscrições já foram encerradas, e a gente vai anunciar agora algumas novidades que tiveram do ano passado para esse ano, né? E depois eu quero saber se a gente já tem data para saber quando vai sair a seleção dessas 10 empresas que vão ser selecionadas para serem aceleradas esse ano. Ótima pergunta. Bom, o Campo Digital 2020 foi eu diria que foi uma validação sobre o que a gente acreditava que poderia ser esse suporte ao pequeno e médio. E agora a gente repetiu a dose e começamos a chamar o pequeno e médio com algumas pequenas modificações. Primeiro, a gente deixou o ano passado a pecuária de lado. Esse ano a gente refez a validação e a gente percebeu que a pecuária precisa desse suporte. A pecuária ainda está picada, tem várias soluções, mas ainda não está integrada dentro do ecossistema de uma forma estruturada. Foi uma das respostas que nós tivemos, e a gente sim trouxe a pecuária para dentro do programa. Isso foi a primeira coisa que mudou. A outra coisa que mudou, eu tinha comentado com vocês que tinham vários hubs que tinham interesse em participar do programa. O que a gente fez foi criar uma rede de hubs no país todo que pudesse suportar as startups nessa jornada. Ou seja, uma startup do programa que tivesse interesse em chegar no Matopiba, ela sabe quem conectar no Matopiba para poder conhecer as pessoas lá. Agro é muito local, é muito relacionado a você estar no local e atender a dor daquele local de uma forma estruturada. Então, essa conexão com os hubs nacionais nos ajudaram muito. São aceleradoras, incubadoras, hubs mesmo de agro. A gente tem uma parceria também com a Amprotec, que está espalhada no Brasil inteiro, com o Senar, que está no Brasil inteiro, ou seja, as parcerias e essas conexões vão ajudar muito as startups do programa. Além disso, a gente considerou um componente
Do food tech. O food tech acaba sendo uma solução que seria as startups relacionadas à alimentação, quando conectadas ao pequeno agricultor, fazem todo sentido para a jornada toda da cadeia. Então, a gente abriu as inscrições também para esse perfil. Nós tivemos, no total, 90 inscrições este ano. O número de projetos simultâneos que estão acontecendo no país é enorme, tem muita coisa acontecendo, muita gente olhando para o agro, do pequeno e médio, de certa forma, reproduzindo o que a gente fez no ano passado, então a concorrência, mas isso nos trouxe uma coisa muito interessante de que a gente já está analisando. A qualidade das startups está muito boa. A gente está com uma dificuldade, a gente está em processo de seleção ainda não terminamos, mas a gente está percebendo que as startups são de altíssima qualidade, com tecnologias e soluções extremamente adequadas para o pequeno e médio agricultor, ou mesmo para o agricultor familiar. Sobre quando vai ser anunciado, a gente espera que a semana que vem, essa semana a gente ainda, falando sobre datas, né? Essa semana que vem a gente ainda está fazendo a seleção, a gente vai ter a validação final, que é a assinatura do contrato com cada uma das startups. Uma vez assinado, aí a gente vai fazer o anúncio para o mercado. Obrigado, Rosana. Agora, a última informação para quem quiser saber mais informações, procura onde? Qual as redes do Campo Digital? Nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, Campo Digital.ac na internet. Então, você pode procurar Campo Digital no Facebook, Campo Digital no LinkedIn, Campo Digital.ac no Instagram, acho que é isso. E você pode procurar www.campodigital.ac, você vai chegar direto na página do programa. Muito bom, muito obrigado, viu? Bom, gente, para dar continuidade à nossa conversa, à nossa mesa redonda, eu vou chamar aqui a nossa parceira de longa data, a Cibele de Andrade Silva. A Cibele, ela é diretora do Departamento de Inovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ligado ao governo federal. Cibele, muito bem-vinda à nossa mesa redonda, ao nosso painel. Eu vou pedir para você começar fazendo uma autodescrição sua e depois se apresentando, por favor. Excelente, Mário. Muito obrigada pela oportunidade. Começando aí pela autodescrição, né? Eu sou mulher, branca, tenho cabelos pretos longos, estou vestida com uma blusa social rosa escura e com um blazer preto. E, Mário, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Agradeço muito também contribuir conjuntamente aí com a Rosana, em nome do nosso Ministério da Agricultura. Como você já me apresentou, atualmente eu estou diretora de inovação no departamento aqui dentro da Secretaria de Inovação no nosso Ministério. Eu sou engenheira química de formação, sou também advogada e tenho mestrado em propriedade intelectual. E aqui no Ministério da Agricultura a gente toca uma agenda ampla de inovação agropecuária, compreendendo várias atividades, mas com um foco bastante relevante no contexto aí das startups, da inovação aberta e também da agricultura digital. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, contribuindo com a Baita Aceleradora, com o Facebook, né, no campo digital, nessa segunda edição, que eu tenho certeza vai ser um sucesso. Obrigado, Cibele. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. E eu começo te perguntando como o governo federal, ele atualmente compreende a agricultura familiar no Brasil, tanto do ponto de vista estratégico para o país, quanto em comparação com outros países. Muito bom, Mário, essa questão é muito importante porque nós no Ministério da Agricultura, a gente vê, né, a questão dos produtores de forma absolutamente agnóstica e grande parte, aliás, a maior parte dos produtores são relativamente pequenos. E a agricultura familiar, né, não é à toa que nós temos no âmbito do Ministério também uma Secretaria de Agricultura Familiar, né, que fica aí par e par com a nossa Secretaria de Inovação. E falando de agricultura familiar, é importante a gente lembrar que precisamos levar inovação para eles também. E no âmbito da nossa Secretaria de Agricultura Familiar, que conta com colaboração também aqui do nosso time de inovação, nós temos ações, por exemplo, como o ATER, que é a Assistência Técnica e Extensão Rural 4.0. A gente busca levar, né, conhecimento, busca, antes de mais nada, levar conectividade à internet
porque eles precisam disso, né, em áreas remotas, em assentamentos, em agrovilas, em áreas onde a pessoa não consegue, às vezes, nem um sinal de celular. Então, no âmbito aqui da área de inovação, a gente toca uma agenda para levar conectividade no primeiro momento, e em parceria com outros atores, e dentre eles a Secretaria de Agricultura Familiar, a gente busca também levar ações de inovação. Levar um EAD para capacitar, levar mecanismos da pessoa solucionar, às vezes, problemas simples ali no cultivo, e essas pequenas diferenças, na verdade, fazem uma diferença real muito grande, tanto na agricultura familiar como na agricultura de médio e grande porte. Então, as políticas públicas aqui, no âmbito da inovação, compreendem principalmente eu levar essa conectividade para abrir aí uma infovia de inovação para o agricultor familiar. E a gente busca também experiências em outros países, a gente sabe que tem experiências aí bem-sucedidas de difusão de conhecimento, de inovação na África do Sul, no próprio Estados Unidos, a gente tem algumas parcerias que a gente busca conhecer para trazer essa experiência aqui para o Brasil. Então, a agricultura familiar está na pauta da inovação também. Agora, Cibele, nessa esteira, quando a gente fala em digitalização do campo, existem políticas públicas para estimular esses avanços? O que falta para a gente fazer e impulsionar essa transformação, transformar o campo em um campo mais digital? Olha, o campo ele já demanda, né, essa digitalização. A gente tem dados que mostram aí que mais de 80%, quase 90% de quase todos os produtores rurais já possuem smartphones, possuem algum tipo de aparelho que demanda conectividade, mas às vezes ele está a campo e não tem. Então, a digitalização do campo, ela depende essencialmente do fator conectividade, que é um tema, é um desafio. A gente já tratou disso, inclusive, né, na primeira edição desse evento aqui do Facebook, porque o campo, né, o digital, na verdade, o agro, ele tem hoje cerca aí de 30%, de 20% a 30% do campo com algum sinal de internet. Então, a internet, ela vai ser um diferencial para que o agricultor possa acessar cada vez mais inovação. E falando de política pública, Mara, é importante o pessoal conhecer, dentro dessa seara, que a gente tem várias ações. Eu vou citar aqui duas delas que a gente considera muito importantes. Uma delas é um projeto que a gente chama de Comunidades Rurais Conectadas. Ele compreende a gente levar a internet via satélite para comunidades que estão isoladas, onde a gente percebe que muitos agricultores, muitos moradores de agrovilas estão tendo o acesso à internet pela primeira vez na vida. A gente já tem aí em fase de instalação cerca de 150 pontos de conexão em todo o Brasil, com foco aí em Norte, Nordeste, Centro-Oeste. A gente quer chegar a 250 pontos, né, ao longo aí deste ano e do próximo. E dentro do projeto Comunidades Rurais Conectadas, a gente busca, como agricultura, como inovação, não só levar a internet, mas mostrar também e colocar à disposição o eCampo, que é uma plataforma de EAD da Embrapa, que tem vários cursos para ensinar, desde o agricultor familiar até aquele de médio e grande porte, alguns aspectos relacionados aí à digitalização. A gente tem também, dentro do Ministério da Agricultura, a Enagro, que é a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, que fornece vários cursos que podem ser acessados à distância. Então, no projeto Comunidades Rurais Conectadas, a gente busca levar inovação acima de tudo, por meio da internet, que é um meio, né, que vai fazer com que o produtor possa não apenas acessar informações, mas se sentir mais próximo dos grandes centros urbanos. E também tem um aspecto central nisso tudo, que é fixar o jovem no campo, né, o jovem que é, né, a sucessão do produtor rural, do pequeno, do familiar, do médio, do grande. A gente levando a internet, a gente abre esse caminho para que ele se estabeleça e busque inovar cada vez mais no campo. Então, a gente tem esse projeto Comunidades Rurais Conectadas. Eu queria mencionar uma segunda política pública que a gente está lançando esse ano, que é o AgroNordeste Digital. O AgroNordeste Digital, ele está num contexto de um programa maior, que é o programa AgroNordeste, conduzido, né, por um departamento dentro da SDI, vizinho aqui ao nosso departamento de inovação, que é o departamento que trata de desenvolvimento territorial. Então, tem o AgroNordeste, que é focado em todo o desenvolvimento territorial do agro, no âmbito do Nordeste. A gente quer levar o olhar digital, a gente quer elevar do analógico para o digital, buscando levar conectividade, mas, acima de tudo, buscando identificar vitrines de inovação, elencar aí 5, 6 territórios
onde eu possa demonstrar que naquele território tem hubs, tem aceleradoras, tem startups, tem ali uma ambiência especial para inovação, e se eu consigo identificar essas vitrines no Nordeste, eu consigo fazer com que aquelas regiões que ainda não estão naquele grau de desenvolvimento para inovação, consigam se inspirar e fazer com que aquilo possa, né, digamos, se democratizar a inovação no âmbito ali da região Nordeste. Então, eu diria que essas duas políticas públicas que a gente tem trabalhado aqui, o Comunidades Rurais Conectadas e o Agronordeste Digital, vão, sem sombra de dúvida, fazer diferença aí na digitalização do nosso agro, Mário. Sibeli, muito obrigado. Obrigado pelo conteúdo que você trouxe para a gente. Gente, é bom conversar com um formulador de política pública que sabe o que está fazendo, né? Por isso, uma honra conversar com você, Sibeli. Eu vou chamar aqui para a nossa mesa agora a Soraya Tronic. A Soraya Tronic, ela é senadora da República pelo PSL, representa o estado do Mato Grosso do Sul, e ela representa diversas comissões do Senado Federal, mais de 21 comissões. Ela começou a sua vida política como militante em prol da democracia e anticorrupção nos movimentos de rua, e como advogada também ela atuou pelos direitos civis e políticos de crianças e mulheres no seu estado, no Mato Grosso do Sul. Senadora, um prazer falar com a senhora. Olha, vai ser a primeira vez, confesso, que eu vou fazer uma descrição minha. Então, assim, eu não sei se eu vou acertar, mas eu sou uma mulher branca, cabelo escuro, com pontos de luz, não sei se compreendem o que são luzes, né? Mas cabelo escuro, estou usando um vestido dourado, estou dentro do meu gabinete no Senado Federal, atrás de mim tem um painel de madeira, um brasão antigo da República Federativa do Brasil, e é uma honra estar aqui com vocês, Rosana, Sibeli, Anderson, e confesso, Rosana, fiquei muito entusiasmada com o projeto de vocês, e aqui já estou seguindo nas redes sociais. Com a sua presença. Agora, senadora, antes da senadora, a senhora tem uma carreira militante como advogada, né? A senhora, então, já fez defesa pro bono de crianças, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. Conta um pouco pra gente isso também. Sim, eu, desde 2013, né, acho que todos nós brasileiros, quem acompanha a política, tem ficado muito angustiado, né? E a partir de 2013 eu comecei a ter uma participação mais efetiva como cidadã na política, e também como advogada eu passei a atuar realmente pro bono em diversas causas, um exemplo, né, para obrigar o poder público a colocar professores especializados nas escolas públicas para crianças com síndrome de Down, o que determina a legislação e muitas vezes não se cumpre. Para todas as crianças, na verdade, que têm deficiência, a lei determina que tenha um acompanhamento com professor especializado. Então, eu fazia isso pro bono. Também em questões relativas à corrupção, atuei bastante e aí me tornei uma liderança nos movimentos de rua, o que me proporcionou meu nome ficar conhecido, e hoje estou aqui. Eu digo que eu não pensava, né, em atuar politicamente, eu queria ficar do lado de lá, também não queria ter participar, né, de atividades partidárias, mas enfim, o que nós entendemos foi que não basta só a gente se manifestar, se indignar, é importante ter uma caneta. Então foi por isso que eu estou aqui. Senadora, então, dando continuidade aqui à nossa conversa, a senhora pode contar um pouco quais são as prioridades da FPA, que é a Frente Parlamentar para a Agricultura do Congresso Nacional, aí no âmbito do Congresso? Conta para a gente, por favor. Mário, a Frente Parlamentar do Agro se mobiliza constantemente para buscar políticas públicas que facilitem o crédito rural para a agricultura familiar. Porque a única forma de termos comida mais barata na mesa dos cidadãos é quando fomentamos a economia da agricultura familiar. E, por incrível que pareça, este nicho corresponde a 76,8% de todos os estabelecimentos rurais no país. Então,
Nós temos um sucesso na economia a partir do momento que a gente investe na agricultura familiar. O agronegócio é a força motriz do nosso país, e se a economia, se a agricultura familiar corresponde a esse montante, 3,8%, você imagina quanto isso torna para nós brasileiros, né? Isso porque os insumos para a produção dos pequenos no agro têm um custo elevadíssimo, que é o caso dos fertilizantes e dos defensivos agrícolas. Outro ponto fundamental que a FPA busca viabilizar é a questão da regularização fundiária. Justamente porque a titularização da terra, com ela, o produtor consegue crédito. Justamente o que aconteceu no passado? A reforma agrária distribuiu um número considerável de terras, porém não titularizou. Sem o título, o agricultor familiar não consegue crédito na praça. Então, aí vira um círculo vicioso aí de pobreza, no final das contas. Então, o que o nosso governo hoje pretende fazer, e já está fazendo, é o projeto de titularizar o maior número possível, né, de terras, que é a regularização fundiária. E aí nós vamos conseguir realmente o fomento e dar acesso. O Plano Safra, por exemplo, é um plano que quem tem acesso são os maiores. Até esse momento era assim. Então é importante que os pequenos tenham esse acesso. E eu gostaria de trazer aqui um fato concreto. Nós estamos trabalhando num projeto piloto, num assentamento Bandeirantes, em Miranda, Mato Grosso do Sul. Fizemos uma parceria com o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, lá neste assentamento, e o Instituto Federal está trabalhando na criação de uma cooperativa para essas 60 famílias, e também construindo 16 tanques para o desenvolvimento da piscicultura, para a criação do peixe pintado. Está também desenvolvendo um projeto de horta hidropônica. Então, vocês imaginem o que gerar. Essas pessoas, esses pequenos produtores tinham uma produção muito pequena, muito ínfima, e não estavam organizados de uma forma a considerar realmente uma atividade comercial. E o mais interessante disso é que essa produção que eles ainda terão, porque esse projeto está sendo executado agora, é que para exportar, né, tem uma exportadora lá de pescados cuja legislação determina o seguinte, que 15% das exportações devem vir da agricultura familiar. Então, esse assentamento já está com uma parte da sua produção garantida à venda. É muito interessante isso. Esse projeto piloto nós pretendemos desenvolver agora neste assentamento Bandeirantes, também com essas iniciativas do Facebook, da Meta, né? E com vocês, se Deus quiser, levaremos novas oportunidades para lá. E com isso, criando este projeto piloto, nós vamos levar para outros assentamentos no Mato Grosso do Sul e realmente agora, de uma vez por todas, desenvolver de verdade, não ficar só nas falas e nos belos discursos, a agricultura familiar. Muito bom, senadora. É um prazer, é uma alegria ouvir que projetos como esse estão sendo pensados no Congresso Nacional e para o Mato Grosso do Sul, que é uma região importante para o Brasil, né? Agora, já que a gente está falando de desenvolvimento regional, a gente não pode deixar de falar sobre a digitalização do campo, né? A digitalização do campo pode ser um instrumento importante para isso, né? Então, queria perguntar para a senhora quais são as políticas de promoção da transformação digital do campo que a gente vê hoje aqui no Brasil e já, a partir disso, quais são, aliás, o que falta para que essas políticas avancem? Mário, viabilizar o acesso à internet no meio rural é fundamental para que possamos abrir oportunidades e diminuir as desigualdades. Assegurar também que os benefícios dessa revolução digital de hoje
no meio rural sejam distribuídos de maneira mais equitativa e também direcionando a transformação rumo a sistemas produtivos, inclusivos e sustentáveis, que é o que o mercado exige hoje, né? As barreiras para a conectividade estão relacionadas basicamente à tecnologia e à infraestrutura, e às questões econômicas que afetam o acesso aos equipamentos e serviços de dados. Então, nesse sentido, o aumento da oferta de sinal da internet e a penetração dos smartphones nas áreas rurais mais pobres são marcos para viabilizar o acesso às tecnologias digitais e diminuir essa cisão digital que existe. Quando a gente fala em conexão no campo, que é muito falado hoje em dia, eu sinto uma dificuldade tremenda dentro do Mato Grosso do Sul quando a gente não tem uma plena conexão nas cidades, para vocês terem uma ideia. Nós temos cidades turísticas, como é o caso de Bonito, que ainda temos muita dificuldade dentro da área urbana. Então é difícil tratar disso, nós estamos tentando abraçar um mundo de necessidades, né? Mas não é fácil. Bom, dentre o nosso trabalho legislativo agora, já passaram dois projetos de lei bastante importantes e que já foram sancionados pelo governo federal. Um deles é o PL 172 de 2020, que foi transformado na Lei 14.109 de 16 de dezembro de 2020, e trata da utilização dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, o FUST, para investimentos e financiamento em infraestrutura de conexão. Também foi sancionada a Lei 14.108, de 16 de dezembro de 2020, que é a Lei da Internet das Coisas. A gente acabou de ter o leilão 5G, né? Essa lei, além de desonerar as taxas do Fistel para os sistemas de comunicação máquina a máquina, como é o caso do PLS 349 de 2018, isenta de licença prévia de funcionamento as estações de telecomunicações desse tipo de sistema. E aí nós temos dois projetos de lei que merecem nossa atenção, que ainda estão tramitando no Congresso Nacional. Nós temos esse PLS 349 de 2018, que está ainda sem relator na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele trata da desoneração das taxas que compõem o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, esse Fistel. Também trata das estações terminais aplicadas na comunicação máquina a máquina, o sistema de recepção por satélite. Temos também o PL 4.566 de 2020, que está tramitando na Câmara. Ele autoriza a instalação de infraestrutura de telecomunicações nos termos de requerimento de instalação em caso de não manifestação do órgão competente no prazo. Olha só o impacto dessa proposta. Ela desburocratiza as autorizações neste setor. Essa proposta estabelece o caminho rápido, que é o fast track, para agilizar os processos de licenciamento das antenas. Ele cria o Instituto do Silêncio Positivo da Administração Pública, que entende esse silêncio dos órgãos responsáveis como uma aprovação tácita dos pedidos após o decurso do prazo regulamentar. Então, é muito importante que possamos aprovar com a máxima urgência esses projetos de lei. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, pela Embrapa e pelo INPE observou que o Brasil possui grande potencial para ampliar o uso de tecnologias digitais no planejamento da produção, na compra de insumos, no manejo da produção agropecuária, no acesso ao mercado e na logística e transporte dos produtos. Ela obteve respondentes de todas as regiões do país, com 753 pessoas que responderam ao questionário de maneira completa, sendo 33,07% de prestadores de serviços e 66,93% por agricultores. Dos resultados encontrados, vale a pena destacar que 69% declararam que possuem mais de 10 anos de operação no negócio do campo, 72% cultivam em áreas de até 50 hectares, 74% trabalham com a pecuária e 6% com a silvicultura.
Dessas pessoas que responderam à pesquisa, 84% utilizam ao menos uma tecnologia digital em seu processo produtivo, sendo que 16% ainda não utilizam nenhuma tecnologia. E na pesquisa foram considerados como tecnologia o acesso à internet ligado à produção, uso de aplicativos como WhatsApp e Facebook, ferramentas digitais de dados ou imagens, entre outras que fizeram parte do dia a dia do negócio rural. Somando a isso, 70% declararam que fazem o uso da internet para atividades gerais ligadas à produção e 57,5% utilizam as redes sociais para obter ou divulgar informações da propriedade e da produção. Então, tudo isso nos mostra a necessidade de ampliar cada vez mais o acesso à internet, a real conectividade. E agora estamos tratando do campo, mas mesmo assim, a conectividade em geral, nas áreas urbanas e nas áreas rurais. E vocês sabem, né, que como o agronegócio foi o que salvou e tem salvado o Brasil nos momentos de crise, nós sabemos, e isso nos aponta para a necessidade de desenvolvermos políticas públicas que possam ajudar os produtores rurais, e principalmente esses que estão absolutamente afastados das tecnologias e de subsídios, que são os agricultores familiares. Isso tudo aponta para que precisamos desenvolver políticas públicas que possam ajudá-los a ajudar ainda mais o nosso país. É isso aí, senadora. E são diversos eixos, é muito complexo, né? Porque a gente tem que pensar em infraestrutura, a gente tem que pensar em tecnologia, acessibilidade e letramento digital, né? Ensinar o pessoal a mexer no celular, mexer no aplicativo, ligar o Wi-Fi. Então são dois eixos importantes e a gente tem muita coisa para fazer para melhorar ainda mais o desempenho dessa área, né? Desse segmento. Eu agradeço muito a sua presença aqui, foi um prazer conhecê-la, quase que pessoalmente, agora nesse novo pessoal, que é por videocâmera. E gostei muito da sua fala. Mário, eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer também a Rosana, a Cibele Anderson, e quero me colocar à disposição. O que vocês têm feito é um trabalho que merece todos os aplausos, e dizer que qualquer ideia legislativa que possa ajudar neste setor, né, ajudar o nosso país, eu estou aqui à disposição. Muito obrigada, foi um prazer, foi uma honra. Um abraço, senadora. Bom, gente, agora vamos continuar nossa conversa e eu vou conversar com o Anderson Sobrinho. Ele é formado em jornalismo, pós-graduado em telejornalismo, além de possuir MBA em comunicação corporativa. Ele vai contar um pouco para a gente sobre a sua jornada e fazer sua autodescrição. Tudo bem, Anderson? Oi, Mário. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, para a gente estar falando sobre esses assuntos tão importantes para o agronegócio do Brasil, né? E também aproveitando a oportunidade para contar um pouquinho como foi a participação da Terra Magna na primeira edição do Campo Digital. Queria começar então fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem branco, meu cabelo é escuro, eu estou vestindo uma camisa azul marinho com um blazer preto. Atrás de mim tem uma parede branca com uma tela com um quadro verde. Mário, como você disse, eu sou jornalista, né? Eu sou pós-graduado em telejornalismo e também tenho especialização em comunicação corporativa e institucional. Desde o início da minha carreira, aproximadamente 10 anos, eu trabalhei com agronegócio. Aí eu diria para você que foi amor à primeira vista, né? Desenvolvi vários trabalhos e há 2 anos eu sou head de comunicação da Terra Magna. Muito bom. Agora, falando da Terra Magna, ela foi uma das selecionadas para a primeira edição do Campo Digital, esse programa que a gente está conversando hoje, né? Você pode contar um pouco da história da Terra Magna para a gente? Claro, Mário, com todo prazer. A Terra Magna leva para o agronegócio o insumo mais importante, o crédito. Através de recursos tecnológicos como monitoramento via satélite, inteligência artificial, processamento de dados e outros recursos, nós levamos crédito justo, rápido e seguro para produtores rurais e também para distribuidores de insumos. Além disso,
um outro serviço, né, um outro braço da Terra Magna, é unicamente o monitoramento via satélite voltado para os financiadores do agro, né? Aquelas pessoas que colocam dinheiro no agro e precisa fazer o monitoramento das garantias, ou seja, das terras que foram dadas como garantia durante uma operação de crédito. Então, atualmente, na Terra Magna, nós trabalhamos com a antecipação de recebíveis, que são títulos do agronegócio, como CPRs, duplicatas e outros títulos, com a ajuda aí do mercado de capitais, que é um trabalho mais voltado para produtores e distribuidores de insumos, e também trabalhamos com o monitoramento via satélite, que ele é voltado, como eu disse, para os financiadores do agro. Então são esses dois principais serviços, né? Existem outros, mas esses são os dois principais que a Terra Magna oferece. E o nosso principal objetivo é levar crédito justo, seguro e principalmente sem burocracia para o agronegócio do Brasil, né? Sem dinheiro, o produtor rural não consegue absolutamente nada, e a gente sabe que muitas vezes é difícil para o produtor rural conseguir uma linha de crédito com rapidez, de modo que o atenda na necessidade. Muito bom. Agora, essa empresa fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, mas vocês atendem o Brasil inteiro. Conta pra gente e depois conta como foi participar do programa Campo Digital, que foi lançado no ano passado. Vocês, como uma das empresas que participaram, devem ter tido uma experiência profunda nessa imersão, né? Exatamente, Mário. A Terra Magna ela fica em São José dos Campos, aqui no interior do estado de São Paulo. Para quem não conhece, fica aproximadamente 80 quilômetros da capital paulista. E daqui nós prestamos serviços para distribuidoras, para cooperativas, para agroindústrias de todo o Brasil. Eu diria para você que os nossos clientes são até mais fora do que a região aqui do Vale do Paraíba, aqui próximo a São José dos Campos, né? Então a gente consegue atender todo o Brasil. O forte da nossa operação está na região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, mas nós atendemos aí o Brasil inteiro. E o ano passado nós tivemos aí uma felicidade muito grande, né, uma alegria muito grande para a gente em poder participar da primeira edição, né, da primeira turma do Campo Digital, que foi assim uma experiência extraordinária, né, uma experiência, eu diria que edificante, através da troca de conhecimento com outras startups, através das palestras, através das mentorias que nós tivemos, através de várias conversas semanalmente com a Rosana, né? Toda semana de manhã a gente estava trocando ideias e trazendo alguns problemas e buscando principalmente as soluções. Então, através de tudo isso, foi possível aprimorar ainda mais o nosso negócio, foi possível rever alguns pontos que poderiam ser aprimorados e também ganhar cada vez mais um olhar pela visão do campo, pelo olhar do campo. Isso para a gente foi muito produtivo. Durante essa edição do campo, nós estávamos aqui na Terra Magna com a expansão do nosso time de comunicação e marketing, né? Para vocês terem uma noção, naquela época nós contávamos com 3 pessoas e hoje nós contamos com 10, né? Então, nesse processo também de expansão, de entender quais os melhores caminhos para a gente seguir com o marketing, com a comunicação, com o trabalho de PR, de relações públicas, né? Essa troca de ideia com a Rosana, com o pessoal da Baita e também com o pessoal da Meta, foi assim, extremamente fundamental para a gente renovar as nossas ideologias, ganhar novos pensamentos e encontrar cada vez mais caminhos que chegassem aos nossos clientes, né, quem estava do outro lado da porteira. E isso foi extremamente importante para a gente conhecer também as dores das outras startups, né, das outras startups que participaram, foi muito importante porque muitas vezes a gente acaba se enxergando num problema, né, numa dificuldade que outra startup também pode estar passando por algum motivo. E essa troca de conhecimento, ela é maravilhosa, né? Você adquire conhecimento, você renova a ideologia, você começa a pensar no teu negócio de uma maneira extremamente diferente, né? Eu brinco que é como
como igual quando as pessoas começam a fazer terapia, né, que parece que vai acendendo as luzinhas e você vai ganhando uma nova visão de vida. Então eu diria para você que foi uma experiência muito positiva, que nós ficamos muito felizes e somos honrados de ter participado aí da primeira edição do Campo Digital, junto com vocês e com a Baita, e a Rosana sempre dando aquele apoio para a gente. Poxa, que alegria, satisfação ouvir esse depoimento. Imagino a experiência que você deve ter vivido e quanto vocês cresceram, é só olhar para os números, né? Agora, considerando a nossa conversa de hoje, o tema que a gente está tratando hoje, o que você acha que ainda falta para a gente avançar na digitalização do campo aqui no Brasil e quais são os benefícios que essa digitalização pode trazer? Olha, Mário, tem uma frase do Bernardo Fabiani, que é o nosso diretor executivo da Terra Magna, que eu sempre costumo falar em algumas entrevistas que eu concedo, que é que o agro luta de mãos amarradas e dá um baile no mundo, né? Quem tem um contato mais próximo do campo, não é difícil de perceber que a vida é difícil, né? Os produtores eles têm que enfrentar diversos desafios para conseguir manter a produtividade, né, para conseguir manter a expansão do teu negócio e principalmente para conseguir viver. E prova disso foi durante esse período de pandemia, né, que apesar de todas as dificuldades que o produtor rural, que o homem do campo passou, ele se manteve forte, mostrando, né, toda a resiliência, toda a força e todo o poder do agronegócio, né? A representatividade que o agro tem para o nosso país, né, para a nossa economia, né, como o agro do Brasil é visto no exterior, né, nós somos recordistas aí em produção de várias culturas, em exportação, enfim. Então isso é muito importante. E para que esse crescimento ele continue em evidência, que a gente continue mantendo o agro cada vez mais em evidência, sendo o braço forte do Brasil, né, o motor, o combustível, né, para a nossa economia, é preciso cada vez mais fazer investimentos, né? Como a senadora bem disse, é preciso cada vez mais viabilizar acessos. Hoje as dificuldades elas são inúmeras, né? A gente tem dificuldade de escoamento, a gente tem dificuldade de armazenamento, a gente tem dificuldade com preços que são cotados pelo dólar, mas o produtor rural está lá, cada vez mais firme e resiliente mesmo a esses obstáculos. Então eu acredito que é preciso cada vez mais viabilizar acesso, né? Viabilizar acesso. Existem muitas regiões do país que ainda não contam com uma cobertura de internet, o que dificulta ainda mais a situação do produtor e, acima de tudo, é preciso levar soluções que realmente agreguem valor na vida do produtor rural, realmente que faça a diferença na vida do produtor rural, seja em relação a maquinário, seja em relação a estruturas ou a instrumentos que pode facilitar a plantação, que pode facilitar ao acompanhamento do que ele está fazendo. E, acima de tudo, é preciso levar soluções que realmente agreguem valor na vida do produtor rural, que facilite na hora da plantação, que facilite na hora do acompanhamento e até mesmo na hora de ter o insumo mais importante, que é o crédito, né? Falar de crédito no Brasil realmente é um desafio, porque nem todos os produtores conseguem acesso, nem todos os produtores conseguem acesso ao valor que realmente precisa, né? E ainda é um processo que acaba sendo muito burocrático. Então, trazer a tecnologia para auxiliar o produtor rural de uma maneira em geral é extremamente importante para a gente manter o agro no protagonismo do Brasil e do mundo. Anderson, muito obrigado pelo seu depoimento. É muito inspirador ouvir histórias como a sua e que vem dado certo, apesar de tudo que a gente tem vivido no Brasil. Desejo todo sucesso para vocês e que vocês consigam inspirar muita gente e ajudar muita gente ainda nesse segmento importante que é o agronegócio. Muito obrigado, Mário. Foi um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês e, novamente, muito obrigado pelo convite, viu? Um abraço. Até breve. Bom, hoje eu tive a honra de contar com a participação luxuosa da Rosana Jamal, da Cibele Andrade, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
da senadora Soraya, do Mato Grosso do Sul, e do Anderson, da Terra Magna. Queria falar que foi uma honra, mais uma vez, contar com vocês, bravos, parabéns pelo trabalho e iniciativa de todos. Essa foi mais uma edição do Campo Digital, eu espero que a gente consiga ter diversas outras edições, que a gente consiga inspirar muitas pessoas com as nossas histórias. Eu fico por aqui, me despeço, agradeço a presença de todos, agradeço a audiência também, e até a próxima. Tchau, tchau.